Praieira, encantos do meu olhar. Esta é a cidade que me para, mesmo estando em movimento, aonde o vento canta e balança as palhas do coqueiro. Levanta a saia da menina que desce a ladeira ao encontro do mar. Mar que beija na boca do rio, beija na boca da noite, beija a boca do turista que lambuza a sereia. Com planos feitos de areia, feito dunas pra se aventurar. Ah, Natal, a cidade noiva do sol, capital do Rio Grande do Norte, Nordeste brasileiro, com os seus 300 dias de sol, suas praias amadas, seus moradores sempre alegres e hospitaleiros, de uma gente feliz e trabalhadora. Ah, Natal, com uma área de aproximadamente 170 mil metros quadrados e quase 900 mil habitantes. Um dos pontos turísticos preferidos dos brasileiros e dos estrangeiros. Aqui, facilmente cruzamos com todo tipo de idioma. Da Praia de Ponta Negra, Praia dos Artistas, da linda e bela Redinha. Se encantam com a nossa capital pelo que aqui chegou e por sua memorável história. Os turistas que já conhecem nossas praias vão conhecer agora nossa história. Vamos mergulhar nessa maravilhosa história, trazer o passado com suas construções, arquitetura, tradições e, assim, revelar o porquê dos encantos da Cidade do Sol. Vamos caminhar! Ali veríeis galantes, pintados de preto e vermelho e quartejados assim pelos corpos como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres, novas, que assim, nuas, não pareciam mal. Calma, calma. Esse texto poderia ser dos índios potiguares que aqui caminhavam. Sim, por certo, mas não foi. Este é o início da carta que Pero Vaz de Caminha escreve sobre o Brasil em Porto Seguro, no dia 22 de abril de 1500. Pode até ser que não tenha sido bem assim, que Cabral não acabou aqui por um erro de percurso. Tem até teorias de que ele chegou primeiro em Touros. Porém, isso deixaremos para outra história. Nosso assunto é Natal, uma cidade que é, sem dúvida, muito interessante para se conhecer. Entender por que as pessoas que fizeram a diferença nessa terra, como Luiz da Câmara Cascudo, Café Filho, Augusto Severo, Padre João Maria, entre outros, eram por este quinhão de terra tão apaixonados. Embora houvesse tentativas anteriores de colonização portuguesa, Natal foi fundada por espanhóis. Isso mesmo, nossa cidade foi fundada pelos espanhóis. Vamos explicar. Entre 1580 e 1640, o rei da Espanha também foi o governante de Portugal. Uma longa história que se chama União Ibérica. E é ele que ordena a construção do Forte dos Reis Magos em 1598, mandando também fundar a cidade de Natal em 1599. Inicia-se a construção em 6 de janeiro de 1598. Ao que se sabe, porém sem documentos oficiais. Voltando para a nossa colônia, a ordem de ocupação e criação da cidade vai se dar mais acima, após a região de um pequeno areal, pantanoso e alagadiço, onde hoje temos a nossa ribeira. Na frente da antiga Igreja da Matriz, tínhamos o local ideal para fazer a cidade, um vilarejo para onde a cidade vai apontar. Natal cresce, mas não é difícil de imaginar o que seria o Natal dessa época, com a sua igreja, a casa de câmara e cadeia, a forca, o pelourinho e as moradas esparsas pelo areal, com suas casas de taipa coladas umas nas outras. Lentamente, nossa querida cidade vai tomando forma. Suas famílias, que resumiam-se em 12 casas em 1614, concluíram a construção da capela em 1616, escolhendo como padroeira a Nossa Senhora da Conceição.
e que em 1753, por encontrar no rio Potengi a imagem de Nossa Senhora do Rosário, a padroeira passa a ser a Nossa Senhora da Apresentação. Hã? Gente, como assim? Tá um pouco confuso, mas vou explicar de novo, pois é confuso mesmo. Após encontrada a imagem, no dia 21 de novembro, dia de Nossa Senhora da Apresentação, junto a ela havia um bilhete falando que aonde ela parasse, nenhum mal iria acontecer. Como na igreja não tinha imagem, apenas um quadro de Nossa Senhora da Conceição, colocaram a estátua de Nossa Senhora do Rosário e batizaram como Nossa Senhora da Apresentação. É confuso? É, mas vamos continuar. Em 1631, Natal salta para 60 casas, o que é muito para o período colonial. Mas, devido à falta de preservação da nossa memória, hoje não temos mais a Casa de Câmara e Cadeia. Foi o primeiro prédio público de nossa colônia onde eram realizadas as reuniões dos políticos da época, e em seu porão tínhamos a cadeia, local onde os detentos aguardavam também pela pena de morte. O litoral brasileiro estava cheio de piratas e corsários de diversos países tentando aqui se estabelecer. A Holanda, por exemplo, já tinha invadido Salvador em 1624, mas a União Ibérica consegue recuperar a capital. Sem desistir da ocupação, os holandeses decidem, em 1630, aportar em Recife. Já em 1631, os holandeses fazem a primeira investida à nossa cidade. Todavia, o capitão-mor Cipriano Pita Porto-Carreiro consegue bravamente resistir, mostrando a importância do forte e sua barreira impenetrável. Mas em dezembro de 1633, uma esquadra comandada pelo almirante Jean Cornelissen Lichthort, com o objetivo de conquistar a capital, muda sua estratégia. Param na praia de Ponta Negra, dividem sua tropa, a armada com 4 navios seguem para o forte e as tropas com mais de 800 homens seguiram por terra. Em 2 dias de luta, os 85 defensores da coroa ibérica não resistem e Natal se torna holandesa. Toda essa história por si só daria um episódio todo deste programa. O fato é que em 12 de dezembro de 1633 inicia assim o domínio holandês em Natal. E isso vai começar a mudar tudo. A começar do nome da cidade, que passa a se chamar Nova Amsterdã. Novos símbolos e brasões são erguidos, a igreja é totalmente ocupada e retirados os símbolos católicos, instaurando-se assim a comunhão protestante. Com a morte do rei da Espanha, Filipe IV, a conjuntura política na corte começa a mudar. Com a retomada da coroa portuguesa pela dinastia de Orleans e Bragança, inicia um ciclo no Brasil de recuperação da colônia. Um dos papéis mais importantes da retomada das terras é justamente do nosso índio potiguar, morador de Igapó, convertido ao catolicismo, Felipe Camarão, vassalo do rei de Portugal e governante de todos os índios do Brasil. Voltando à igreja matriz, que já foi Conceição, podia ser Rosário, mas é a apresentação, não bastando toda essa complicação, ela, que foi consagrada católica, vira calvinista e volta a ser católica. Uma caminhada histórica é, sem dúvida, um mergulhar no passado. É tornar a história visível. Outro ilustre personagem que, sem dúvida nenhuma, merece todo o nosso respeito e um capítulo exclusivo a ele é o Padre João Maria, pelos feitos de um sacerdote que cuidou como poucos de todos os moradores da nossa cidade. Visitando atrás da igreja, tem a praça dedicada a ele. Outra obra religiosa da cidade
é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. A 3 de novembro de 1706, Antônio Henrique de Sá pedia permissão para construir a igreja terminada em 1714. Era dedicada à padroeira dos pretos, escravos e libertos. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos já realizava festas e angariava fundos para a construção. Estudos realizados acreditam que seu formato original era menor. Anotações e documentos históricos indicam que a sacristia e a ala lateral foram acrescidos depois. Inclusive, uma capela de Bom Jesus dos Martírios, ligada à sua respectiva irmandade, é relatada na igreja em 1844. No entanto, ela nasce já com a torre e com um sino. O segundo só chega em 1904. Ao seu redor, ainda se encontra a pavimentação original, do tipo pé de moleque, chamado assim por parecer com o doce que leva esse nome. Era a igreja dos negros, dos seus congos e batuques. De lá soavam seus atabaques ancestrais. Mas também era lá que morriam e eram enterrados aqueles que eram condenados à pena de morte. Em seu cemitério, atrás da igreja, estão os esqueletos de escravos, libertos apenas na morte, e de criminosos sentenciados a perder a vida. Em 1766, a igreja de Santo Antônio dos Militares terminou de ser construída, um marco na arquitetura do barroco tardio. A igreja possui apenas uma torre sineira, terminada em cúpula, o que era comum no período barroco. Em 1836, ela recebe o galo de bronze do capitão-mor Caetano da Silva Sanches, que além do galo vai concluir a torre. Parte da igreja servia de alojamento para os militares na cidade até 1836. Era onde a companhia de polícia ficava quartelada. Em uma de suas alas laterais funciona o Museu de Arte Sacra do Rio Grande do Norte, com imagens dos séculos 17 ao 20, pinturas, mobiliário, ourivesaria e prataria, utilizados no culto religioso, funcionando de terça a domingo. Ainda por trás da igreja matriz, uma rua que começa logo em frente à prefeitura foi a primeira rua de Natal. Era o caminho usado pela população para buscar água. Ela que descia até o Rio da Bica, ou Rio Tissuru, como fala o mestre Câmara Cascudo, que formava o baldo. Ali havia uma pequena represa construída para reter a água do Tissuru, o baldo, que era consumida pela cidade. Por isso se chamava Caminho de Beber Água. Até hoje, no fim da rua Santo Antônio, há um cruzeiro. Essa é uma das cruzes que delimitavam a cidade, também chamada de Santa Cruz da Bica. A outra cruz, delimitando o tamanho da nossa capital, ficava aonde hoje é a Praça das Mães. Na necessidade da expansão natalense, outro monumento histórico que hoje passa despercebido é o Armazém Real, mas por ser uma casinha perto do tamanho dos outros monumentos ali em volta. Mas essa casinha era só o lugar que abrigava depósito de armas, munições, fardas, ferramentas, alimentos, equipamentos náuticos utilizados geralmente pelas tropas da coroa e foi residência do padre João Maria, além de, entre 1987 e 2012, escritório do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Talvez o pedaço de terra mais mexido seja ela, a Praça André de Albuquerque, em homenagem a ele, que foi um herói da República, que padeceu no forte após a tentativa fracassada de transformar esse canto em Confederação do Equador. A praça que temos hoje já viu e foi de um tudo. Tinha o Pelourinho da Colônia, hoje no Instituto Histórico Geográfico. Tinha canhões portugueses, já teve coreto. Depois derrubaram e construíram uma concha acústica, que era local de festas e encontros da juventude de Natal. Havia uma biblioteca e uma galeria de arte criada pelo Movimento Armorial Brasileiro, liderado por Ariano Suassuna. Em 77, tudo foi ao chão, tendo duas justificativas. A primeira,
o prefeito Valbam Bezerra e o governador Tarcísio Maia diziam que as modificações do projeto anterior destoavam do caráter colonial da arquitetura do centro da cidade. A segunda é os jornais da época, que alegavam que os monumentos eram comunistas demais. Temos na praça ainda um monumento sobre os heróis de 1837, entre eles o próprio André de Albuquerque e o Padre Miguelinho, e uma estrela de bronze simbolizando o nascimento da cidade, feita no aniversário de 400 anos de Natal. Prédios foram derrubados, um quarteirão todo foi ao chão, onde hoje é a Praça 7 de Setembro. E novas construções foram erguidas, como o Palácio da Cultura, que vai abrigar os políticos do Império, e o Memorial Câmara Cascudo. Em 1854, com seus 5.000 habitantes, começa a funcionar uma Casa de Cultura em Natal, pertencente à Sociedade Teatral Apolo Rio-Grandense, onde hoje é a sede do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte. Com a abertura do Teatro Carlos Gomes, hoje Alberto Maranhão, a Casa de Cultura tornou-se uma biblioteca pública. No Instituto Histórico Geográfico, há alguns pedaços da nossa história que não se pode deixar de conhecer. É necessário reconhecê-los para que as futuras gerações não esqueçam. Um deles é o Pelourinho, uma coluna de pedra, algumas vezes de madeira, que eram colocados num lugar público e nele eram punidos e expostos os criminosos. Por isso, o Pelourinho ficou conhecido na história como o local de castigos aos escravos. Ele era símbolo de poder e justiça, de que naquele local havia uma lei. Encontramos também no Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte a coluna Capitolina, símbolo da integração brasileira com o governo de Benito Mussolini. Conta a história que em julho de 1928, dois aviadores italianos, Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin, realizaram o primeiro voo Roma-Natal. Em 1931, após um voo de mais de 49 horas sem escalas, perfazendo uma distância de mais de 7.000 quilômetros, uma esquadrilha italiana repetiu o feito, comandada pelo general Ítalo Balbo, que trouxe de presente para o Rio Grande do Norte uma coluna retirada do Capitólio Romano. A coluna foi um presente de Mussolini e inicialmente fora colocada em uma praça chamada Del Prete, que ficava junto ao porto da cidade. Com as mudanças realizadas naquele espaço, ela foi então retirada e levada para a Praça João Tibúrcio. Em 2003, ela foi levada ao Largo Vicente de Lemos, pátio do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte, por causa da poluição. Do outro lado, na Rua da Conceição, temos o prédio da Irmandade dos Passos, um grupo de católicos com devoção especial que faz memória ao trajeto percorrido por Jesus Cristo desde sua condenação à morte do pretório até o seu sepultamento, após ter sido crucificado no Calvário. Hoje, utilizado como anexo do Instituto Histórico Geográfico. Mais à frente, construído em 1825, o Museu Café Filho, conhecido como Sobradinho ou Véu da Noiva por ter duas fachadas tratadas. Ambas buscaram o modo tradicional de construção do período colonial, mas o padrão de construção do telhado fez com que a fachada esquerda tivesse uma particularidade: um declive na parte posterior do prédio, o qual lembra um véu de noiva. Entre 1925 a 1927, foi sede do Sindicato Geral dos Trabalhadores, dirigido por Café Filho. Ele, que foi o único potiguar a tornar-se presidente do Brasil em 1954, após o suicídio de Getúlio Vargas. Desde 1979, passa a abrigar o Museu Café Filho, onde estão expostos diversos pertences pessoais do presidente. Visitar este espaço de memória
nos permite compreender também os hábitos e costumes de 1940 a 1950. Outro personagem de nossa cidade que merece um programa por completo é Luiz da Câmara Cascudo. Passear pelo centro de Natal e não entrar no memorial dedicado a ele é talvez o maior desatino que alguém possa cometer. Reconstruído em 1875 para abrigar a tesouraria da fazenda, o prédio também foi Delegacia Fiscal, Quartel-General do Exército e somente em 1987 se torna o Memorial Câmara Cascudo, dando vida nova ao monumento, abrigando, entre outras coisas, o Balé Municipal e o Encontro de Cordeiristas. Uma curiosidade: era comum dizer que nele diversas pessoas mamavam nas tetas do governo. A grande expansão de Natal, no entanto, se dá com o algodão. Com a Revolução Industrial, a necessidade do mercado externo pelo algodão só cresceu. E o Rio Grande do Norte estava preparado para garantir essa necessidade. Essa nova riqueza, não mais ligada aos produtos tradicionais do período colonial, o açúcar, o sal, a carne, a farinha e o peixe, constroem uma nova elite que quer ver Natal mais bonita. Brotam por toda a Cidade Alta prédios imponentes, justamente demonstrando o quanto agora não éramos mais um pequeno vilarejo. A isso se junta a independência e a construção de uma nova imagem imperial. Natal necessitava se livrar do seu passado colonial. O mais imponente prédio da Cidade Alta é, sem dúvida, o Palácio Potengi, construído para ser o Palácio do Tesouro em 1865, no período imperial do Brasil. Em 1902, passa a ser a sede do governo estadual na gestão de Alberto Maranhão. 1999. Começa a funcionar como a Pinacoteca do Estado do RN, com exposição de produções de artes visuais, além de expor o mobiliário antigo do palácio. Se você gosta de arquitetura, vale a pena conhecer a simetria e horizontalidade deste monumento. Olhem para essas linhas que dividem um palácio. Essa divisão é chamada de cornijas, que dividem um pavimento do outro e dão ao prédio horizontalidade, assim como as janelas, que se repetem simetricamente. No eixo central, um frontão. A parte da frente triangular demarca a entrada. Não podemos deixar de observar o Largo da Junqueira, que é justamente a passagem do velho para o novo, do Armazém Real ao Palácio Felipe Camarão, que mostra a diferença de tecnologia, arquitetura e engenharia. Aqui temos diversos prédios e monumentos históricos da Praça dos Três Poderes de Natal, hoje abrigando os prédios do Judiciário, da Assembleia Legislativa e a sede do Governo Municipal. Mas aqui também será explorado em outro episódio. Então, vamos descer a Junqueira e ver o crescimento da cidade. Vejam a imponência deste monumento. Esse é o mais expressivo exemplo da arquitetura neoclássica que temos nesse corredor cultural de Natal. Mantém toda a suntuosidade de uma instituição construída para mostrar a superioridade do republicanismo frente ao Império. Outra incrível história é a do Solar João Galvão. Casarão, construído em 1908, foi adquirido pelo coronel Aureliano Clementino de Medeiros, que fora presidente da Intendência Municipal de Macaíba até 1907. O Solar João Galvão tem como curiosidade ser uma construção linda, grandiosa, cheia da pompa Art Nouveau, mas o que chama a atenção é que este casarão foi erguido enquanto aguardava a conclusão da sua casa ao lado, o hoje Solar Bela Vista. Uma curiosidade é que o coronel Aureliano aqui estabeleceu o comércio, inaugurando a loja Paris em Natal, o que evidencia a influência estrangeira na época. O Solar João Galvão ficou abandonado durante longos anos. Em 2002, foi restaurado e passou a abrigar
o setor de documentação e um centro de apoio a um empreendedor cultural da Fundação José Augusto, entidade ligada ao governo estadual responsável pela gestão cultural do Rio Grande do Norte. Sua real residência, o Solar Bela Vista, teve o máximo de refinamento técnico possível na época. A maior parte do material foi importado da Europa, como os vidros, as grades, assoalhos, assim como os móveis. Em sua arquitetura, verifica-se elementos góticos e clássicos. Em 1933, foi alugada, se tornando o Tribunal de Justiça. Em 1946, vendo seu potencial e beleza, é transformado no Hotel Bela Vista, que é comprado pelo SESI em 1958 e totalmente restaurado em 1983. Não se pode deixar de observar a lateral do imóvel, vendo a Travessa Pax. Construída em 1904, o processo de calçamento utilizou material retirado das praias do Meio, da Ponta do Morcego e de Areia Preta. Durante algum tempo, esse tipo de calçamento foi adequado, mas, com a chegada do automóvel, surgiu a necessidade de uma pavimentação menos irregular. Descendo mais um pouco, chegamos na Praça Augusto Severo, que até o final do século XIX era uma região pantanosa alagada por um braço do rio Potengi, considerada um grande problema por todos os documentos que falam sobre a saúde na cidade do Natal. Na época, acreditava-se que a água parada gerava miasmas, que contaminavam a cidade. A teoria dos miasmas explicava que as doenças eram geradas por vapores criados na água parada, e não por mosquitos, como sabemos. Imagine que para atravessar a atual praça e chegar à Ribeira, era preciso usar uma ponte, construída em 1732. O governador Tavares de Lira enfrentou o pântano. Em 1904, contratou aterros que trouxeram toneladas de areia dos morros e fez o ajardinamento, transplantando árvores adultas, criando a praça que foi inaugurada com suas calçadas em 15 de novembro de 1905, recebendo o nome de Praça da República. Seu primeiro projeto de embelezamento, chefiado por Herculano Ramos, foi agraciado com doações de mudas de árvores da população. A praça, já formosa, contava com alamedas de oitizeiros e palmeiras imperiais, e 3 pontes sobre um canal. Uma delas existe até hoje. Em 1913, foi instalada a estátua de Augusto Severo, político potiguar dedicado à aviação. A praça, que vai ser também o ponto de saída e chegada de Natal com a sua rodoviária, recentemente ganhou uma grande reforma, hoje sendo um espaço de apresentações e shows populares. E não menos importante, fundado em 1911, o cinema Politeama. A partir de 1943, o prédio foi alugado para os americanos, que o transformaram no USO Town Club, destinado ao lazer dos soldados aqui instalados. Mas aí é outra história, outro episódio. A cidade crescia e o seu porto na Ribeira começava a trazer novos moradores. A Rua da Praia, que virou Rua do Comércio e hoje Rua Chile, foi uma das primeiras existentes na Ribeira e começa a ser ocupada no início do século XVIII. As primeiras casas eram de palha, depois foram construídos os armazéns de pedra e cal, usados para abrigar os produtos comercializados pela província, como açúcar, algodão e outros. No século XIX, surgiram os sobrados, onde na parte de baixo funcionava o comércio e na parte superior, a residência. Foi nessa rua que, em 1889, Pedro Velho foi aclamado chefe do governo local, abrindo caminho para uma longa história de sua família durante o primeiro período republicano. Anos mais tarde, em 1902, o antigo Palácio do Governo, situado na Rua Chile, foi vendido a comerciantes que deram novo uso ao espaço, transformando-o na primeira boate da cidade. Nessa rua, que hoje consideramos estreita, já existiam casas comerciais, residenciais, hotéis, cabarés, prédios públicos, fábricas,
clubes esportivos, entre outras coisas. Esta rua ainda preserva belos exemplares da arquitetura do passado. O Beco da Quarentena abrigava marinheiros doentes, que necessitavam ficar afastados da população, prostitutas em situações de doenças venéreas avançadas e doentes terminais, além de pobres sem condições de tratamento. Vamos nos despedindo por aqui, sabendo um pouco mais sobre nossa capital potiguar. Nos encontraremos em mais um episódio da Caminhada Histórica de Natal, com novas histórias e mais curiosidades da cidade Noiva do Sol. Aproveite para conhecer nossos monumentos, praças e construções. Participe da próxima Caminhada Histórica. Eu sou Nara Kelly e juntos participamos deste episódio da Caminhada Histórica do Natal. Toda a pesquisa histórica deste vídeo são dos historiadores Alexandre Rocha e Lênin Campos, do blog Natal das Antigas. Este documentário é patrocinado pela Prefeitura do Natal através da Lei de Djalma Maranhão, Unimed Natal, Coca-Cola, Arena das Dunas. Realização Viva Entretenimento com a produção de GBHD Conteúdo. O roteiro de Rômulo Scaff, direção-geral de Guga Barreto e Rômulo Scaff. És minha eterna namorada, minha cidade solar. Cidade onde aprendo o ABC do futebol americano, avermelhado pelo sol quente de rachar a moleira. Ribeira animando minha rede com o seu destino de cais. Praieira dos amores incontidos, tá na cuca de cascudo, tá na consciência cotidiana de olhos arregalados, com tudo que a sua beleza traduz. Cidade do caju e baianos falsificados, cidade dos coletivos cada dia mais lotados, cidade dos sonhos e sons tão desencontrados. És minha eterna